Mateus capítulo 25, versículos 28 a 30. Mateus 25, 28 a 30. Eu estou lendo na versão NVI. Tirem o talento dele. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tirem-lhe o talento e dê àquele que já tem 10. Quando Lucas conta essa história que estamos lendo está sendo contada por Mateus. Mateus era um judeu comum, praticante do judaísmo, que vivia na Palestina, nos tempos de Jesus. Lucas contou a mesma história. Lucas era grego, de muito longe da Palestina, com outra mente. Mas Lucas também contou essa história. O viés em que Lucas conta essa mesma história é um viés mais grego. E na história de Lucas, na hora em que foi dito, tomem o talento e entreguem àquele que já tem 10, houve uma pergunta. Não, mas ele já tem 10. E aí Jesus responde, não, mas é assim mesmo. Porque quem tem, vai ganhar mais. E quem não tem, vai perder o que tem. Eu sei que em tempos de pensamento socialista sendo espalhado pelo mundo, o mundo está polarizado, na política do planeta inteiro polarizou. E nesse tempo em que esse assunto se discute, toda vez que a gente pensa de tirar um daquele que só tem um e dar àquele que tem 10, o que a mente pensa é pobres ficando mais pobres e ricos ficando mais ricos. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de outra coisa. Jesus não estava falando da luta ideológica entre socialismo e capitalismo, entre comunismo e capitalismo. Jesus estava falando sobre um princípio espiritual, uma energia invisível que atua sobre a vida de uma pessoa e que faz com que essa pessoa, por causa dessa energia que opera nela, atraia cada vez mais e ganhe cada vez mais. E uma outra energia contrária àquela primeira energia, que atua sobre uma outra pessoa, que faz com que essa outra pessoa perca. E às vezes, essa pessoa que opera na energia que perde, às vezes, ela dá um prejuízo para outra pessoa que ganha. E aí a gente pensa assim, agora vai dar tudo errado, porque a pessoa estava ganhando, mas ela tomou um prejuízo daquela que perde. E é só uma questão de tempo, e você percebe que a pessoa, mesmo tendo tomado um prejuízo, ela continua ganhando. E a outra pessoa, mesmo tendo sido desonesta e subtraído o bem do outro na ânsia de ter mais, você descobre que em muito pouco tempo ela tem menos. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando de questões espirituais. Jesus não está falando de ideologias, ele está falando de espiritualidade. Aliás, a gente pode pegar os princípios que Jesus ensinava e aplicar às ideologias do mundo. Mas Jesus nunca estava preocupado com as ideologias. Jesus entendia que existem questões espirituais que governam o mundo muito acima do pensamento científico, muito acima do pensamento político, muito acima do pensamento ideológico, muito acima de todas as coisas que nós achamos que governam o mundo.
Tem uma força muito maior que governa o mundo, que são as forças espirituais. As forças espirituais governam o mundo. Certa feita, João Batista estava numa situação complicada, porque ele perdeu todos os discípulos. João era líder de uma verdadeira multidão. Tinha muita gente andando com João. E aí, João, o Batista, viu Jesus e o Espírito Santo revelou para João Batista que Jesus era o Messias. E aí João chamou toda a multidão que andava com ele e disse: está vendo aquele homem? Então, lembra que eu falei que o Messias está chegando? Pois é ele. Adivinha o que aconteceu? Toda a multidão que andava com João, agora largou João e foi andar com Jesus. E se você está achando que eles eram infiéis, eu queria te contar que se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse lá, eu ia largar João e ia andar com Jesus. Não ia ficar com João, não. Desculpa te contar. João estava bem, João não estava em crise, porque João entendia seu chamado. Mas João teve 2 discípulos que não foram atrás de Jesus. João teve 2 discípulos que ficaram com ele. Aqueles 2 discípulos tinham problema. Eles não estavam bem, não. Mas eles ficaram. Esses 2 discípulos que não foram atrás de Jesus, que ficaram com João, eles ficaram em crise. E a crise deles era: João não deve estar bem da cabeça. Como que João pega todo o nosso patrimônio, todos os nossos recursos humanos e entrega para outra pessoa? Como que João faz uma coisa dessas? E esses 2 discípulos, no capítulo 3 do Evangelho de João, e aí você não pode confundir, João o Batista é um personagem, João o evangelista que escreveu o Evangelho de João é outro personagem. No capítulo 3 do Evangelho de João, essa história é contada quando esses 2 discípulos procuram João o Batista com o coração carregado de inveja, de comparação, de dor, porque eles estavam vendo que Jesus estava cada vez maior e João cada vez menor. E aí eles procuram João e desabafam com João, dizendo: João, a gente está sabendo que Jesus, com poucos dias, ele já batizou mais gente do que você em todo o seu ministério. E aí João, o evangelista, se preocupa em explicar, para que a gente não pense que os discípulos amargurados estavam certos. João, o evangelista, explica assim: na verdade, Jesus estava batizando muito mais, porque Jesus não batizava sozinho. Quando João o Batista batizava, era só João o Batista e uma fila enorme de pessoas para batizarem. Quando Jesus foi batizar, era Jesus e mais 12 batizando. Depois Jesus levantou uma segunda geração de 72. Aí era Jesus, os 12 e mais 72 batizando. Então a fila era enorme e por isso ele estava batizando muito mais gente. Mas o fato é que os 2 discípulos trouxeram essa notícia para Jesus, ou para João o Batista, para dizer a ele: João, Jesus está muito melhor e você está muito pior. Isso não está certo. Onde está Deus na sua vida, João? E aí João deu uma resposta, que é o ponto onde eu quero chegar com você. A resposta que João o Batista deu foi: ninguém pode ter nada se dos céus não lhe for dado. Eu sei que a maioria das vezes que a gente lê aquele texto de João capítulo 3, nós entendemos que ninguém pode ser nada, pode ter nada, se Deus não der. Mas não foi isso que João Batista disse. João Batista disse que ninguém pode ter nada se os céus não der. O que João estava querendo dizer é que tudo que chega na vida da gente foi dado pelo mundo espiritual. Ou a luz está operando, ou as trevas estão operando. Mas tudo que é dado vem de algum lugar. Não vem do próprio indivíduo. Alguém está dando. A maioria absoluta das vezes é Deus. É o Pai das luzes, como diz Tiago.
Embora muitas vezes Satanás engane as pessoas e diga que é ele que está dando. Deus é o supremo abençoador. Por que eu estou te falando da fala de João? Porque eu estou te convidando para pensar comigo no entendimento que o apóstolo João tem de que ninguém recebe nada que não venha sobrenaturalmente de algum lugar. Por que eu estou te convidando para pensar nisso? Para ajudar você a pensar nessa energia que Jesus está falando, que acompanha uma pessoa e que faz ela ter cada vez mais, que acompanha outra pessoa que faz ela ter cada vez menos. Tem um mover espiritual que abençoa, e tem um mover espiritual que amaldiçoa e subtrai. Quando Jesus disse isso, no texto de Mateus, capítulo 25, ele estava falando sobre uma atitude que os crentes precisam ter. Essa atitude é percebida quando você observa a forma como Jesus faz a afirmação. Olha como ele diz. Ele diz no versículo 29 assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está ensinando o caminho, o segredo, para acessar essa energia que passa a ter cada vez mais. Essa energia que faz você ter, vem do Deus de Abraão, que Tiago, na sua epístola, chama de o Pai das luzes, porque toda a luz emana dele. Essa energia flui quando você constrói uma atitude que prefere se concentrar no que tem e praticar agradecimento e contentamento. Por outro lado, Jesus está estabelecendo que o outro lado acontece quando você se concentra no que não tem e pratica murmuração. Quando Jesus diz que o indivíduo não tem, mas ele vai perder o que tem, está estabelecido claramente que esse indivíduo tem. E por que a gente sabe que ele tem? Porque ele vai perder. Olha a fala estranha de Jesus. Aquele que não tem, vai perder o que tem. Não tem lógica matemática nessa afirmação, mas tem uma lógica filosófica nessa afirmação. A lógica dessa afirmação é que o indivíduo fala que não tem. Toda vez que alguém pergunta, você tem? Ele fala, não, eu não tenho. Toda vez que alguém pergunta, o que você tem? Ele diz, nada. Até perder. No dia que ele perde, ele fala assim, eu não tinha nada, mas eu perdi tudo. Que é uma lógica matemática que não faz sentido. Mas filosoficamente, Jesus está dizendo que gente descontente, gente murmuradora, gente que não se alegra, gente que não olha para o que tem e fica feliz, gente que está sempre infeliz, chateado, magoado, murmurento, reclamador, de olho naquilo que faltou, naquilo que não veio, naquilo que não chegou, gente que pratica esse padrão. Jesus está dizendo, vai perder o que tem, e no dia que perder o que tem, vai descobrir que tinha uma grande joia, uma grande maravilha, que tinha um grande tesouro, mas jogou fora, porque ficou falando que não tinha. E aqui eu abro um parênteses para dizer que algumas pessoas inventaram um novo jeito de dizer que não tem, depois que descobriu o princípio da gratidão. Aliás, quero contar para você e para você que está online, que eu escrevi um livro chamado Gratidão Imprescindível, onde aprofundo esse tema. Muitas pessoas que entenderam o princípio da gratidão, elas inventaram um jeito novo, criativo para reclamar e murmurar. Em vez de dizer que não tem, ela diz, eu tenho, mas... Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Toda vez
que você acrescenta o mais na conversa, você diz o que falou antes do mais. Fulano, você é bonito, mas estragou tudo. Não podia falar só que é bonito, ponto. Fulano, você é boa gente, mas tudo que ele vai dizer depois do mais vai desmontar o que ele falou antes do mais. Então devia ficar só com o ponto. Algumas pessoas que são viciadas na murmuração, na reclamação, que nunca constrói o contentamento, nunca está bom para ela. Não importa o quanto Deus abençoe, não está bom. Algumas pessoas desenvolveram esse jeito criativo. Olha, eu estou contente, eu estou grato, porque Deus fez isso e isso e isso na minha vida, mas me falta aquilo, mas me falta aquilo outro, mas isso aqui não está bom, mas aquilo não está do jeito que precisa, mas fulano não me ajuda, mas Beltrano não faz. Então você precisa entender que o mais equivale a uma murmuração. Então sua gratidão não valeu. Jesus está falando que existe uma energia divina do céu que vem sobre aqueles que dizem que tem, que vem sobre aqueles que reconhecem que tem, que vem sobre aqueles que procuram diligentemente o que Deus deu a eles, como Deus foi bom para eles. Tem uma energia que flui na direção dessas pessoas. Essas pessoas que estão sempre reconhecendo que tem alguma coisa. Essa energia divina de Deus, que flui dele, do próprio poder dele, estabelece que esse indivíduo tem. Ele está feliz pelo que tem, ele está contente pelo que tem, ele está grato pelo que tem. Então ele vai ganhar mais. E cada vez mais, e cada vez mais. Mas existe uma outra energia que subtrai. Essa não flui do trono de Deus. Essa outra energia flui de um outro lugar, de um outro trono. Esse indivíduo que se assenta no outro trono tem nome. O apóstolo Paulo estava falando disso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10. Paulo diz assim para o povo de Israel: não murmureis, aliás, para o povo de Corinto, não murmureis, porque Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. Paulo está nos dizendo de onde vem aquela energia que subtrai, que cancela, que rouba, que tira. Tem um outro trono de um principado demoníaco chamado destruidor. Esse príncipe destruidor é um príncipe antigo, possivelmente estava entre os primeiros príncipes demoníacos que começaram a atuar no mundo. Ele não é pequeno, ele não é de pequena monta, ele é grande, é antigo, tem marcas na história com o nome dele, o destruidor. O destruidor recebe um chamado para atuar na vida de quem murmura, de quem reclama, de quem nunca está satisfeito, de quem está sempre de olho naquilo que falta. Deixa eu te contar uma coisa. Todos os seres humanos têm alguma coisa. E se você partir do pressuposto daquilo que você tem, em vez de partir do pressuposto do que lhe falta, você vai longe. Mas todo ser humano também tem uma falta. Eu quis falar sobre isso depois de uma aula onde estávamos discutindo suicídio. E um dos dados que eu peguei naquela aula sobre suicídio foi que o número de suicidas é maior progressivamente na medida em que a classe social vai subindo. A quantidade de pessoas que cometem suicídio nas classes que têm menos dinheiro, que têm menos recursos, é muito menor comparado às pessoas que cometem suicídio nas classes altas. Países que mais cometem suicídio
são países mais ricos. Sabe o que a gente pensa quando olha para uma coisa dessa? Esse príncipe, esse trono do destruidor, acha lugar no coração da gente quando a gente tem, mas não admite que tem. Quando a gente tem, mas não agradece pelo que tem. Na maioria das vezes, irmãos, quando nós encontramos razões para murmurar, para reclamar, para ser ingrato, se a gente quisesse, não, eu vou refazer a minha frase, porque eu disse na maioria das vezes, não é na maioria das vezes, é todas as vezes que a gente encontra lugar na nossa vida, razões na nossa vida para reclamar, para murmurar, para ser descontente. Todas as vezes, se a gente decidisse procurar razões para ser grato, a gente encontraria muito mais razões para ser grato do que razões para murmurar. Portanto, é uma escolha. E todas as vezes que a gente escolhe razões para murmurar, se a gente procurar, nós vamos encontrar gente em situações muito piores do que as nossas, que estão felizes, gratos e contentes. Mas o que acontece quando eu faço opção pela murmuração? O que acontece quando eu faço opção pela ingratidão? Quando eu deixo meu coração se concentrar no que me falta, no que eu não tenho, no que não veio, no que não chegou. Quando eu faço opção pela murmuração, eu crio um link, uma aliança com o destruidor. E essa aliança feita com o destruidor vai dar ao destruidor acesso. Eu não sei se faz sentido para você a palavra, mas o destruidor é chamado de destruidor porque ele destrói. E aí o resultado é: eu vou ter menos quando eu queria ter mais, e eu vou ter menos quando eu queria ter mais, e eu vou ter menos quando eu queria ter mais. Por quê? Porque eu não consegui ver o quanto eu tenho. Aquele que tem, lhe será dado, até que ele tenha abundância. Aquele que não tem, vai perder o que tem, até perder-se a si mesmo, porque o servo inútil será lançado nas trevas. O texto que eu acabei de ler, eu estou fechando para você entender que eu já estou terminando. Queria pedir para o louvor me ajudar. O texto que eu acabei de ler, ele faz parte de uma história. Jesus contou uma história sobre 3 servos que ganharam um presente. Servos, nesse texto, tem o sentido de escravo. Eles não tinham nada, eles não tinham nem a própria vida. A vida deles era de alguém, eles eram escravos. Escravo significa que se o senhor dele resolvesse diminuir a porção de alimento dele de 3 refeições por dia para apenas uma, o senhor dele podia fazer isso. Se o senhor dele resolvesse que não ia dar uma refeição por dia, e eles iam comer um dia sim, outro não, o senhor dele podia fazer isso. Mas eles comiam 3 refeições por dia, se vestiam bem e moravam na casa de um homem de bem. Eles tinham tudo para serem ingratos. Mas a coisa melhorou muito, porque o senhor deles foi chamado pelo Império Romano para assumir um governo. Você só entende isso se você comparar o relato de Mateus com o relato de Lucas. Se você olhar só para o relato de Mateus, você não percebe isso. Mas quando você compara os dois, você percebe que aquele homem foi chamado pelo Império Romano para assumir o governo de um conjunto de cidades. E como ele tinha inimigos naquela região, ao viajar para Roma para o treinamento e para receber o exército, ele não podia deixar os seus bens na cidade, porque os seus inimigos destruiriam os bens dele. Então o que ele fez? Na saída, ele transformou todos os bens dele em dinheiro e dividiu todos os bens dele por 3 servos, 3 escravos. Alguns escravos viajaram com ele, mas esses 3 ficaram para cuidar do patrimônio.
E cada um ganhou uma quantidade. Teve um servo que ganhou 5 talentos. Teve um outro servo que ganhou 2 talentos. Teve um outro servo que ganhou 1 talento. E eu sei, muitas vezes, se o seu coração está contaminado com ingratidão, você pensa assim, mas aquele senhor também, né? Não é justo. Por que que não distribuiu em partes iguais? Por que que deu 5 para um? Por que que deu 2 para o outro e 1 para o outro? Eu compreendo. Esse não é um pensamento meu, eu estou adivinhando o pensamento de alguém aqui. Eu compreendo o sentimento do coitado que ganhou só 1. Então, você que pensa assim, precisa entender que não tem a ver com justiça. Porque se a gente vai entender o que é justo, sabe o que é justo? Justo seria aquele senhor vender todos os bens e vender os escravos juntos para um outro senhor ruim que desse comida para eles a cada 2 dias e olhe lá. Isso que seria justo. Quando o senhor divide os seus bens, não importa se ele desse meio talento, 25% de um talento, não importa o que ele desse, ele estava sendo gracioso. Então não, ele não tinha que dividir em partes iguais. Aliás, quando aquele senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro, ele estava dando talentos, não para premiar a bondade, premiar o caráter, não era um prêmio, era uma ferramenta de trabalho. O que estavam recebendo era trabalho, não valor. O que estavam recebendo era recursos para funcionar, não valores. E eles receberam os valores de acordo com sua capacidade. Um outro dado que é importante para você interpretar a parábola é que 1 talento não é pouca coisa não. Hoje, na nossa cultura, no nosso país, no valor do nosso dinheiro, 1 talento seria alguma coisa em torno de R$1 milhão. Então aquele senhor pegou R$1 milhão e entregou na mão de um. Pegou R$2 milhões e entregou na mão de outro. Pegou R$5 milhões e entregou na mão de um outro. O que tinha R$5 milhões fundou empresas, fez negócios, montou uma equipe de trabalho, se tornou um grande empresário na região, influenciou, ganhou dinheiro, mas comeu bem, tinha um sistema de transporte bom, tinha funcionários escravos trabalhando para ele, porque ele tinha 5 talentos para administrar. Então ele fez acontecer. O que ganhou 2 talentos, R$2 milhões, fez a mesma coisa, contratou funcionários, investiu, comprou lojas, criou rotas de distribuição, foi longe, ganhou muita grana. O que ganhou 1 talento, pegou 1 milhão dele e ficou feliz, e ficou pensando, com esse 1 talento, eu vou poder abrir uma empresa grande, vou poder negociar, vou poder comprar uma casa, vou poder ter um carro com 4 cavalos para viajar para as distâncias que precisa, eu vou fazer muita coisa com esse 1 talento. E ele ficou feliz com o talento dele, até que ele encontrou o colega e perguntou: quanto meu senhor deixou com você? E o outro disse: deixou 2 talentos. Por quê? Não, nada. O coração dele já estava contaminado. E ele foi falar com o outro, na esperança de que pelo menos o outro tivesse ganhado 1 talento igual a ele, porque agora somos nós 2 contra esse cara de pau que enganou o mestre. E quando ele foi falar com o outro, cheio de desdém, e disse para o outro assim: tem fulano? Rapaz, fulano ganhou 2 talentos, vê se pode. 2? Pois é, eu ganhei 5. A alma desmaiou dentro dele, e ele ficou magoado, ferido contra o seu senhor. E a mágoa era tão grande que ele desenvolveu uma ideia: meu senhor não presta, meu senhor ajunta onde não espalhou, meu senhor colhe onde não plantou, meu senhor é um vigarista que vive explorando a gente, meu senhor explora as pessoas e bota elas para produzir para ele,
porque ele tem um olho muito grande. Meu senhor não é nobre. Por que ele estava fazendo isso? O senhor dele era muito nobre. Mas por que ele estava atacando o seu senhor? Porque a mágoa encheu o coração. E por que a mágoa encheu o coração? Porque ele podia olhar para o que tinha. Ele tinha um talento. Ele tinha 1 milhão de reais. 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de oportunidades. Mas em vez de olhar para o que ele tem, ele olhou para o que não tem. E o que ele não tinha? Ele não tinha 2 talentos. Ele não tinha 5 talentos. Mas ele tinha 1. Ele não cuidou do 1. Ele não se envolveu com 1. Ele ficou com tanta raiva que ele pegou 1 talento e guardou, enterrou e disse: quando ele chegar, ele vai ficar com o talentinho dele que ele me deu, dá para ele de volta. Aquele explorador, cara de pau. Mas não tinha nada a ver. Ele não acreditava que o mestre dele era mau. Ele só estava magoado. E por que estava magoado? Porque ele se concentrou no que faltava. Ele não se concentrou no que ele tinha. O resultado foi que, se aquele senhor demorou 5 anos para voltar, durante esses 5 anos, aquele servo passou fome, passou sede, passou necessidade, não comeu, não deu comida para a família, mendigou, sofreu, ficando cada vez mais amargurado. E se ele estava ruim no começo, ele ficou muito pior na medida que os anos foram passando. Porque se ele trabalhasse com o dinheiro, fazia parte do papel daquele dinheiro sustentar a ele e a família. Mas ele não sustentou a ele e a família, porque ele estava ocupado com o coração magoado e ferido. Quando o senhor dele voltou, o coração dele, que estava magoado no começo, ficou 1 milhão de vezes mais magoado. E ele foi petulante com o cara que estava vindo para assumir o governo sobre dezenas de cidades ao redor. Ele chegou na frente de outras pessoas que estavam respeitando e homenageando o seu senhor, e na frente de outras pessoas ele disse: eu trouxe seu talento, porque o Senhor junta onde não espalhou, colhe onde não semeou. O Senhor é um explorador, por isso eu não fiz nada com o seu dinheiro. Toma aí o que é seu. E então o seu senhor disse para ele: você está mentindo, porque se você acreditasse mesmo que eu sou essa crueldade toda que você está falando, você teria medo de mim. Mas em vez de medo, você me desrespeita. Você vai pagar caro pelo seu desrespeito. E aquele moço agora, além de não ter um talento, além de não ter um senhor que o amava, além de não ter relacionamento, a essa altura ele provavelmente já tinha perdido a família também. Agora ele seria aprisionado, passaria fome e morreria seco numa prisão qualquer. Jesus está contando essa história para ilustrar a necessidade que a gente tem de praticar a gratidão e de não nos enganar. Sabe, tem um espírito de suicídio dominando o mundo. E esse espírito de suicídio está dominando o mundo porque as pessoas têm tanto que elas não se alegram pelo que têm. Elas não agradecem pelo que têm. Eu costumo dizer que no Brasil, até os mendigos comem bem. Em países do mundo onde não tem a abundância, a fartura que tem no Brasil, quando os mendigos vão procurar na lata de lixo, eles não encontram nada. No Brasil, muitas pessoas vivem muito bem nutridas com fim de feira. Se não faz sentido para você fim de feira, pesquisa, você vai descobrir. No Brasil, você encontra os mendigos, o povo em estado de rua, e você percebe que a maioria absoluta deles são tudo acima do peso. E estão abandonados na rua, mas eles são acima do peso.
Há países onde as pessoas de rua aparecem às costelas, porque não tem nada. Sabe, quando a gente olha para o que tem, nós nos predispomos para a gratidão, para o contentamento, e porque nos predispomos, nós nos envolvemos com o Deus da luz, que dá mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando nós nos predispomos para a ingratidão e para a murmuração, nós nos envolvemos com outro ser espiritual, o destruidor. E aí nós nos predispomos a atrair cada vez o pior, o pior, o pior.